Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Mercado de luxo no Brasil é o tema deste programa. Um segmento que pode atingir até 133 bilhões de reais até 2030, crescendo entre 6% e 8% ao ano, de acordo com o estudo da Bain Company. E no Lead Link de hoje nós vamos receber Maurício Okubo, o CEO da Júlio Okubo. Obrigado pela presença aqui no nosso videocast. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa história já tão longa aí de 4 gerações da família no Brasil. Maurício, abrimos esse episódio então falando da chegada das pérolas ao Brasil, que está diretamente ligada à história da sua família. Quem foi? Foi a sua avó ou foi a sua bisavó a primeira pessoa responsável por trazer as pérolas ao Brasil? A minha bisavó trouxe a primeira pérola para o Brasil em 1925, então quase 100 anos atrás, né? Dona Rosa Okubo foi responsável por esse feito. Ela era chamada de Rainha das Pérolas, é isso? Ela foi conhecida depois como Que Rainha das título, Pérolas, hein? né? A responsável, sua família é responsável então por trazer as pérolas Por trazer a primeira pérola A primeira no Brasil. pérola no Brasil. Na época, só no Japão as pérolas eram cultivadas, né? Hoje tem outros países cultivando, outros tipos de pérolas, mas na época só tinha um único tipo de pérola cultivada, que eram as pérolas Akoya, vindo do Japão. E a minha bisavó nasceu na mesma província do Mikimoto, que foi a primeira pessoa a conseguir cultivar as pérolas no mundo. E ela trouxe essa primeira pérola em 1925, que transformou a história da família. Não, a história da família e a história de certa forma, a história do luxo no Brasil também, né? Porque como é que foi a recepção da pérola quando chegou no Brasil? Então, eles vieram em 1925, ela tinha um anel de pérolas ainda sem saber o que seria desse anel, né? Eles foram trabalhar em fazendas, colheita de café, colheita de algodão. E aí, no começo dos anos 30, minha bisavó trouxe as 2 filhas para São Paulo com o sonho de dar a oportunidade que ela não teve, né? Então, levar as crianças, ter a oportunidade de educar as crianças, que elas pudessem estudar e construir uma história diferente. Naquela época, ela vivia do comércio, vendendo kimonos de porta em porta. Então, imagina uma japonesinha, 1,50 m, batendo de porta em porta sem falar português direito, num mundo que seguramente era muito mais machista do que é hoje. E ela foi vencendo aqueles desafios até que teve um dia que ela não conseguiu vender os kimonos e falou, bom, eu vou vender esse anel aqui porque eu preciso levar o sustento para casa, né? Quando ela vendeu esse anel no começo dos anos 30, ela percebeu que tinha uma grande oportunidade ali de explorar um mercado que ainda não existia aqui. E aí ela retomou esse contato com o Mikimoto lá no Japão e passou a importar as pérolas dele para cá. E a história da família e da moda no Brasil mudou um pouquinho. Mas aí já abriu a primeira loja ou continuou vendendo de porta em porta? Como é que foi? Foi muito rápido, né? Isso começou no comecinho dos anos 30. Em 1934 ela já tinha a primeira loja, né? Então foi muito bem, as pérolas foram muito bem recebidas aqui, era uma novidade. Na época só ela trazia isso para o Brasil, então foi bastante rápida essa transformação. Ela trouxe esse comércio das pérolas então, né? E num momento ainda que era desafiador, né? As viagens só de navio, quase 60 dias para chegar lá, para ir buscar as pérolas que ela comercializava aqui. Bem, a gente está falando de um caso específico e muito bem sucedido, que é a empresa da sua família. Mas a gente está falando de um setor de luxo que praticamente não conhece a palavra crise. Isso é um fenômeno global, na verdade. Como é que está o luxo no Brasil? O luxo no Brasil tem alguns movimentos, né? Mas no pós-pandemia houve um crescimento muito expressivo do luxo, principalmente assim, falando de produtos, né? Acho que teve um balanço pós-pandemia onde as pessoas passaram a consumir mais produtos e menos serviços, né? Afinal, restaurantes e viagens tinham limitações maiores. Então, 2021 e 2022 foram anos históricos, né? Para o luxo em geral e para nós também, né? E agora 23, 24, voltou a ter esse balanço, né? As pessoas passaram a viajar mais, voltaram a buscar mais experiências e a gente voltou para um equilíbrio que é o normal, mas seguramente a curva continua ascendente. Maurício, mercado de luxo, marcas de luxo, elas normalmente são muito atreladas à tradição. Vocês são um bom exemplo disso. Agora, como se manter atualizado nesse segmento, que muda constantemente, que tem novas demandas? Por exemplo, novos públicos que estão muito envolvidos, muito
receptivos à sustentabilidade, à tecnologia? Eu acho que a atualização, no final do dia, é a gente entender com quem que a gente está falando, né? E o que está mudando no mundo, né? Então, assim, acho que a atualização, a gente não foca a atualização tanto no, não necessariamente só no produto, né? Só na joia, mas em tudo que está no entorno, né? Então, olhando para o produto, acho que um ponto muito importante é que cada vez as pessoas estão buscando um consumo com mais significado. Então, a gente está trazendo cada vez mais simbologia para dentro das joias, né? O que aquela joia representa, o que ela significa, por que eu uso, né? E quando eu olho para ela, do que eu lembro, né? Então, não é só porque a joia é bonita, mas tem muito mais por trás desse produto, né? E outra coisa que vem mudando é justamente essa preocupação com o mundo, com o planeta, com as pessoas, né? A gente, na nossa família, na nossa empresa, a gente tem 3 pilares de trabalho que a gente entende que são um ciclo que se retroalimenta, que são as pérolas, as pessoas e o planeta. Então, no final das contas, não existe um sem o outro, né? Então, a gente busca muito esse equilíbrio e cada vez mais o planeta ele tem sido protagonista, cada vez mais a sustentabilidade se torna um item muito importante para a gente trabalhar e a gente tem um plano bastante claro e agressivo e ousado de ser a joalheria mais sustentável do Brasil num prazo de 2 anos. Maurício, o que é o luxo para você? O luxo ele é baseado em alguns pilares, né? Então a gente está falando de exclusividade, a gente está falando de tradição, a gente está falando de experiência, né? Mas hoje eu acredito que o luxo ele vem se transformando. Então, além disso, né, eu acho que não dá mais para a gente pensar no luxo se ele não tiver baseado nesses pilares que a gente acabou de comentar, né? Então, assim, não dá para a gente olhar o luxo do futuro, o luxo moderno, se a gente não pensar em sustentabilidade. Não dá para a gente pensar mais no luxo se a gente não tivesse preocupado com todos os stakeholders que estão atrelados ao negócio, a gente não se preocupar com o desenvolvimento das comunidades, né? E se comunicando de uma maneira cada vez mais inclusiva, né? Então, acho que é um pouco dessa mistura do que sempre foi o luxo com esse olhar do luxo moderno. E ostentar está fora de moda? Essa é uma grande pergunta, né? Eu acho que sempre vai ter esse mercado, né? Acho que tem algumas pessoas que usam, né, o dinheiro para se diferenciar através de produtos, mas é curioso, porque como a gente, enquanto família, a gente não acredita nisso, a gente Na ostentação? Então, naturalmente, os clientes que buscam a joalheria como ostentação Também não fazem parte da nossa base de clientes, né? A gente busca muito mais, como eu falei, os clientes que buscam a joia enquanto símbolo de alguma coisa e que faz com que eles se sintam melhores, tenham uma autoestima maior, mas que também façam as transformações que o mundo precisa. Quem são os clientes, os consumidores da Ocubo? A gente tem hoje 3 marcas dentro do grupo, né? Então a gente está falando da Júlio Cubo, que é a marca mãe, a marca tradicional. E a gente tem 2 marcas novas, né? Que é a Joy, uma marca que explora um público mais jovem, mais contemporâneo, com design mais autoral. E a gente lançou recentemente uma nova marca masculina também, que é o Cubo Man, uma marca voltada para um público que é hoje muito carente, né? Acho que o mercado masculino ele ainda está em desenvolvimento. É um mercado ainda relativamente pequeno, mas que cresce a taxas muito altas, né? Então a gente olha para o Brasil hoje, a gente entende que existe uma carência dentro desse mercado e a gente trouxe essa marca para ocupar esse espaço, né? Então o público ele acaba sendo um pouco diverso entre as marcas, né? A Júlio Cubo, por ser uma marca já de muitos anos, de gerações, ele traz um público um pouco mais tradicional, que vem se renovando, mas é um público que vem, né, se renovando, mas que traz essa característica das gerações. E dentro da Joy a gente já encontra um público mais moderno, né, que não necessariamente tem essa tradição tão forte com a joalheria. E agora a gente explora também o público masculino dentro da Ocubo Man, que é um público que, em geral, está consumindo joia pela primeira geração, né? As gerações anteriores consumiam menos joias no universo masculino, então essa tradição ela é nova. Esse ponto que eu quero explorar com você, como é que está o homem nesse mundo aí de luxo, de preocupação, até mesmo de estética, que não é muito o seu know-how aí, o seu setor. Mas como é que está o homem nesse novo mundo aí do luxo?
comportamento masculino mudou muito nos últimos anos, né? Vem mudando. O que ele está buscando, esse público? Você vê o homem cada vez mais vaidoso, né? Cada vez mais se preocupando em cuidar da sua saúde, da sua beleza, da sua longevidade. E eu acho que o uso da joia, ele vem também como uma forma de expressar a sua autenticidade, né? Eu acho que a gente está em busca disso, acho que o mundo precisa disso, né? Acho que a gente, por muitos anos, passou por um movimento de pasteurização, de homogeneização da imagem das pessoas, e a gente hoje, acho que os homens também estão buscando itens, né? A forma de se vestir, acessórios, joias, que diferenciem ele dos demais, né? Então, dentro da nossa marca nova, o Cubo Man, a gente traz um slogan que é muito que a gente acredita que é o poder de ser você mesmo, né? O mundo não precisa de mais pessoas para ficarem competindo entre si, mas ele está precisando de mais pessoas que explorem o seu próprio potencial, né? Assim, dentro do teu potencial, ninguém pode ser melhor do que você mesmo. Então, acho que é isso que a gente busca expressar através das joias também. O que tem ditado o consumo de luxo atual? O que é tendência? Acho que vem muito nessa direção do que a gente vem construindo, do que a gente acredita. Então, no universo masculino, um universo crescente e pensando, né, nesse poder do homem ser cada vez mais único. E no universo feminino, acho que os pilares, bom, nos dois, na verdade, mas um pilar muito importante desse cuidado com o planeta, né? Então, a gente já vem, por exemplo, dentro da Julio Cubo, trabalhando com ouro rastreado. Então, acho que não há mais espaço para atividades que não sejam 100% transparentes, né? Então, a gente tem buscado cada vez mais. Mas o cliente pergunta da onde Cada vez vem? mais. Cada vez mais. Cada é uma vez crescente mais. isso. Principalmente as gerações mais novas, né? Tá. Então, acho que é uma tendência isso hoje, do cliente que está iniciando a sua atividade na joalheria, suas compras, o seu consumo, entender, né, não só o que ele está comprando, mas qual é o impacto que aquela marca gera no planeta. Questionar. E Questionar, questionar a sim. marca. Interessante. Mercado de luxo é só para rico? Ou tem um cliente emergente aí que as marcas estão prestando atenção e criando linhas especiais para esse cliente? Eu acho que não é só para rico. Eu acho que é quando a gente olha para as experiências, né, e para a forma como as marcas atuam. Eu acho que sempre tem um espaço para as marcas que não são tão segmentadas terem as suas pílulas de luxo, né? Porque no final do dia, eu acho que o que todas as pessoas querem é se sentir especiais, né? Então, como é que a gente traz, como é que as marcas podem trazer esse momento de único e especial para todos os clientes, independente do segmento que elas atuam? Então, a gente tem o mercado de luxo tradicional e focado, né, na alta renda, mas acho que tem uma participação importante da cultura do luxo em diversas marcas que atuam no mercado mais popular também. Agora, você é de uma família e de uma empresa quase centenária, né? Vai completar ano que vem, né? Pelo que eu estava fazendo o cálculo da chegada da sua avó, ano que vem são 100 anos. Ano que vem são 100 anos da família no Brasil, sim. Claro que você tem quantos anos de empresa? Eu estou na empresa há 14 anos. 14 anos. Nesse meio tempo, mas até na sua cultura, adolescência, infância, para você, qual que foi a maior transformação nesse setor de luxo? A maior transformação, acho que ela está acontecendo agora. Agora. Acho que é esse início desse despertar de que as empresas elas devem ser agentes de transformação da sociedade. Para mim, acho que esse é o grande ponto que a gente está despertando agora, que vai fazer toda a diferença no futuro, né? Então, a gente já vê empresas trabalhando genuinamente nessa direção, algumas outras seguindo essa onda, mas que ainda falta esse movimento genuíno, e acho que esse é um ponto inegociável para as gerações que estão entrando no mercado agora. Então, acho que isso vai acontecer, essa mudança vai acontecer gradualmente, mas vai ser muito importante para a construção desse futuro. Maurício, lojas físicas ainda são as protagonistas no mercado de luxo? Sem dúvida. É mesmo? Sem Porque dúvida. as pessoas Palpável, querem... né? Sem dúvida. Assim, acho que quando a gente fala de luxo, o olho no olho ele é muito diferente, e a experiência, quando você compara o físico com o online, ainda... Quanto né? é no seu caso? Hoje a gente tem uma operação online que representa algo em torno de 7 a 8%. Nossa, 7 a 8. Se você pegar outros setores, isso daí já mudou radicalmente, né? Mas isso mostra que realmente o seu setor
o físico é inabalável, né? Não, com certeza. E, principalmente acho que no universo das joias as pessoas querem experimentar, querem olhar, querem pegar na mão, né? Então, assim, acho que o online ele vem para facilitar algumas compras para um executivo que está sem tempo, precisa de alguma coisa urgente, ou para alguém que não está fisicamente próximo dos shoppings, mas para quem tem a possibilidade de ir ao shopping, ver a joia presencialmente e viver a experiência completa, sem dúvida é o que o cliente prefere. Ô Maurício, qual que é a principal lição que você passa para os seus funcionários para eles fazerem uma venda boa? Acho que o principal ponto que a gente olha é, assim, para você fazer uma boa venda, você precisa escutar muito bem o cliente. Você precisa entender o que ele precisa, né? Você precisa ter esse olhar de atender o cliente da melhor maneira e não vender o que você quer, mas o que o cliente está buscando. E isso parece simples, mas é um grande desafio, né? Porque normalmente as pessoas tendem a achar que eu sei o que é melhor para você. E esse é um grande erro, né? Que a gente sempre precisa, através de treinamentos e, enfim, de uma série de atividades, fazer com que um bom vendedor entenda que a necessidade do cliente, real, né? do cliente, né? E que não necessariamente os pontos de contato eles precisam ser uma transação, eles são pontos de relacionamento e que a transação, a venda, enfim, a parte comercial ela vai acontecer naturalmente, né? E que isso não deve ser forçado. É uma empresa tradicional, de longa data, quase 100 anos, e é uma empresa familiar. Vocês continuam com a mesma estratégia de empresa familiar desde o começo, enfim? Avançaram de que forma como estratégia empresarial? A gente continua sendo uma empresa familiar, 100% da empresa é da família. E o que vem avançando, acho que é um pouco desse mindset das gerações, né? Cada geração, ela trouxe algo diferente para o negócio, né? Então, como eu falei, a minha bisavó, ela trouxe esse primeiro contato comercial, ela foi uma mulher absolutamente brilhante, assim, muito à frente do seu tempo e que ela quebrou uma série de paradigmas num universo que ainda era ainda mais desafiador do que ele é hoje em diversos sentidos, né? Depois os meus avós trouxeram a parte artesanal do negócio, porque minha bisavó ela fazia comércio de pérolas, ainda não era uma joalheria. Então a joalheria em si foram meus avós que trouxeram. Meu avô foi ourives por 77 anos sentado na banca, então dos 14 aos 91, essa foi a grande paixão dele, ele fez isso enquanto a saúde permitiu, né? Os meus pais fizeram a expansão e a profissionalização, né, trouxeram a gestão do negócio num outro nível. E agora a gente está fazendo essa transformação, que foi o que eu falei aqui, que a gente entende que a empresa ela precisa ser um agente de transformação da sociedade, né? Então a gente está avançando nos pilares que a gente mais acredita, que nesse momento cuidar das pessoas e do planeta, além das pérolas que a gente sempre cuidou. E é difícil mudar a cultura de uma organização que tem essa tradição e que vem uma geração e aí vem com uma nova missão, que é essa que você está falando? É extremamente desafiador. Eu imagino. Você está falando aí de 99 anos de empresa. E a gente, claro, quando eu entrei na empresa, né, tem uma cultura muito estabelecida e tem pessoas que estão ali há 10, 20, 30, 40 anos. É difícil às vezes mudar a chave. Tem algumas pessoas que trabalham com a gente há mais de 40 anos. Então, você virar uma chave com essas pessoas é muito desafiador. Então, por isso que a gente sempre traz também, assim, dentro das conversas familiares, um ponto que é importantíssimo dentro do que a gente entende da sucessão familiar, que é a paciência e o respeito, né? Então, assim, a gente não consegue fazer uma transformação numa empresa familiar do dia para a noite. Não é uma startup, é uma empresa familiar com pessoas que estão lá há décadas, né? Então, o desafio é como é que a gente consegue, não deixa de fazer as transformações que precisam ser feitas, mas no tempo correto, né? Sem apressar demais esse processo. Então, acho que esse é um ponto super importante da gestão familiar. Você falou em sucessão, era a minha próxima pergunta. 99 anos de uma empresa familiar, os sobrinhos e netos já vêm com esse chip para continuar na empresa? Na verdade, assim, minha bisavó ela trouxe a primeira pérola, mas a empresa hoje, a Júlio Cubo, ela foi fundada pelo meu avô, em 65. Então, a gente está indo agora para 60 anos de empresa. 100 anos de história na família, 60 anos de empresa. E muito cedo para dizer sobre a próxima geração, né? Meu filho está com 14 agora, minha filha com 7, enfim, a gente ainda tem alguns desafios
aí pela frente. E uma coisa que a gente sempre teve na família é uma questão assim, vai trabalhar na empresa quem sentir que faz parte da sua missão. Não é uma obrigação, não tem nenhuma forçação de barra para que as pessoas estejam lá dentro, né? Então a gente dá tempo ao tempo e espera para ver se esse chamado surge nas próximas gerações também. Tem que ser natural. Maurício, eu perguntei no começo do programa o que é luxo para você e você definiu muito bem. Agora, quem no Brasil e no mundo talvez exemplifique, defina o luxo? Tem uma pessoa no Brasil e no mundo que poderia definir isso? Poderia, na verdade, que exemplifique, personifique o luxo. Para mim, no Brasil, a pessoa que personifica o luxo é a Costanza Pascolato. Eu acho que quando a gente fala, para mim, né, quando a gente fala do luxo com significado, para mim ela faz muito sentido dentro desse universo. E é uma pessoa que, assim como o luxo, é atemporal, né? Exatamente. Que ao mesmo tempo, assim, independente do ano que ela nasceu, ela é uma pessoa extremamente jovem e contemporânea. Então, acho que é sobre isso. O Bruno perguntou o que é luxo para você no começo do programa, e aí eu pego uma caroninha e pergunto o que é luxo com propósito? Porque hoje em dia se fala muito isso, né? Você falou também no começo da entrevista. Mas para você, o que é o luxo com propósito? Eu acho que o luxo com propósito é esse consumo de produtos e experiências de uma maneira onde o seu consumo faça bem para o planeta e para outras pessoas também, né? Eu acho que não tem mais espaço para o luxo ser algo egoísta, né? Então ele precisa fazer parte de um ecossistema que seja benéfico para todos. Muito bem. Delícia de papo, hein? A gente fala de tantos temas mais áridos, né? Mais pesados aqui no Lead Link. E, de repente, a gente fala do luxo e também como setor, que é um setor que, volto a repetir, não conhece a palavra crise, porque de uns tempos para cá, né? Porque você vê, inclusive, empresas como a LVMH no mundo que está entre as empresas mais valiosas do planeta, a dona da Louis Vuitton, que é um fenômeno recente, inclusive. Então, realmente, a gente tinha que abordar esse tema aqui no Lead Link. A gente conversou aqui no Lead Link com o Maurício Okubo, CEO da Júlio Okubo. Obrigado, viu, pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito Super obrigada, prazer estar Maurício. aqui, compartilhando um pouquinho dessa história, dos nossos planos, da nossa visão de futuro. Fico sempre à disposição. A gente agradece também ao Inove Banco, que nos apoia, e a Oi Soluções, que também está com a gente aqui no Lead Link. E a gente agradece o apoio também da Casa Lead, onde é gravado o Lead Link. E a gente agradece a audiência sempre, a confiança de todos os programas que sempre estão nos acompanhando aqui. Obrigado, viu? Até a próxima. Até.